Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, vamos ler a partir do versículo de número 7. Vamos ler sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 7. Enquanto você localiza o texto, eu quero expressar minha alegria e minha gratidão a Deus em poder estar aqui pela primeira vez juntamente com os irmãos, para juntos nós prestarmos um culto ao Senhor e na oportunidade poder fazer menção da palavra do Senhor. Quantos já puderam sentir a presença de Deus aqui essa noite? Eu quero agradecer ao diácono Levi, não é isso? Pelo convite, pela confiança, que Deus abençoe, juntamente com a sua família. E quero cumprimentar o pastor local, o pastor Antônio Carlos, não é isso? O cumprimentando, eu tenho certeza que eu estou cumprimentando todos os demais obreiros aqui presentes, bem como aos cooperadores também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé uma vez mais? Glória a Deus. Deus abençoe a universidade lá na nossa subsede. Uma surpresa ver vocês aqui, que Deus abençoe. Estou acompanhado do meu filho, Arthur está ali. Deus abençoe. Minha esposa está trabalhando, não pôde vir. Ele me acompanhou essa noite. Deus abençoe a dupla em nome de Jesus. Dá vontade de ficar ouvindo eles aqui a noite inteira, né, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas aflições, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Pode tomar o assento. Glória a Deus. Deus abençoe Isaías. Deus abençoe Madeir, em nome de Jesus. Deus abençoe. É um momento para mim muito especial poder estar com vocês. Eu fui criado ali na barragem Santa Lúcia e eu me converti bem aqui pertinho, na região do Parque Jardim, no bairro Taquaril, e depois eu fui para outra convenção e hoje eu estou de volta à Assembleia de Deus BH, congregando na região do Céu Azul. Então para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, amém? Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Pois bem, meus irmãos, diante das palavras do apóstolo Paulo, aqui na segunda carta aos irmãos de Corinto, fica uma reflexão para nós. O que será do evangelho triunfalista, do evangelho gourmetizado, muito pregado nos dias de hoje? Quando nós olhamos para as palavras de Paulo, aqui no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 21, nós vamos perceber a postura do apóstolo Paulo em se gloriar nas suas fraquezas. Quando nós olhamos para o evangelho pregado nos dias de hoje, fica muito claro que boa parte das mensagens e daquilo que é falado é contraposto àquilo que Paulo pregava. E perceba que eu não disse somente que é oposto ao que Paulo pregava, mas também é contraposto ao que Paulo pregava. Isto porque não só se opõe às verdades que Paulo compartilhava a respeito do Evangelho,
como também hoje assume uma postura contra toda a fala ou todos os fundamentos que Paulo trazia. Quando nós olhamos para as palavras do apóstolo, no capítulo 10, versículo 12, é como que um golpe na falsa doutrina da graça, e é como que um golpe nos falsos evangelhos hoje pregados. Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu estou forte. Paulo está dizendo que quando ele sente angústia, para ele isso é objeto de prazer. Paulo está dizendo que nas fraquezas, para ele isso é objeto de prazer. Paulo está dizendo que nas perseguições, nas necessidades, em todo sofrimento por causa do amor a Cristo, isso para ele é objeto de prazer. Contraposto à nossa geração ou aos pregadores do nosso dia, que o prazer são as curtidas, o prazer são as visualizações, o prazer são os likes, o prazer são as agendas, o prazer é a sua imagem, a sua popularidade. Paulo contra-golpeia as verdades ou as falsas verdades hoje vividas. Paulo diz: o prazer para mim está nas fraquezas, o prazer para mim está nas injúrias, o prazer para mim está nas necessidades, o prazer para mim está nas perseguições, o prazer para mim está nas angústias. E por que, Paulo? Por causa do amor que tenho por Cristo. Aleluia! Não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando do maior vulto apostólico do Novo Testamento. Paulo tem uma biografia vasta, e eu não vou ser bobo de tentar aqui dissertar a boa parte ou nem 50% da biografia deste homem. A grande verdade é que nós temos muito a aprender com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ou Saulo, que era perseguidor da igreja, e por causa da visão, por causa da manifestação, por causa da revelação e do amor que brota por Cristo de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido por causa do Evangelho. Boa parte do Novo Testamento, boa parte daquilo que nós temos como conteúdo, como narrativa, como revelação, foi Paulo que escreveu. Paulo não foi só mais um. Paulo foi de fato o maior vulto apostólico do Novo Testamento. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios traz algumas abordagens ou traz algumas temáticas. Nesta carta, Paulo fala sobre o seu relacionamento com os irmãos que residiam na cidade de Corinto, de modo que Paulo justifica porque não conseguiu estar com os irmãos. Nesta carta, Paulo também fala sobre a oferta, sobre a contribuição aos necessitados da Judéia. Mas boa parte desta carta está dedicada à defesa que Paulo fala da sua capacidade e da sua autoridade apostólica. Por quê? Porque, em síntese, alguns falsos mestres em Corinto estavam questionando a autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus. Eles diziam que Paulo não tinha capacidade. Eles diziam que Paulo era inconstante. Eles diziam que Paulo não tinha autoridade. Eles diziam que Paulo não tinha algo que validasse a sua autoridade. Falavam até mesmo da aparência de Paulo. Falavam até mesmo da capacidade de elocução de Paulo. E Paulo agora escreve a segunda carta
e em boa parte desta carta, Paulo faz menção da sua autoridade apostólica. Mas, meus irmãos, eu não quero me aprofundar no contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque o caminho exegético para a compreensão do tema de vocês está por outro lado ou por outro caminho. O tema de vocês é suficiente graça. E eu vim falar aqui nesta noite sobre a graça de Deus. Aleluia! Quando nós olhamos para o capítulo 12, em síntese, é uma defesa da sua autoridade. Paulo está fazendo. E quando nós olhamos a partir do versículo 7, Paulo fala a respeito de um espinho na carne. A partir do versículo 1, Paulo fala sobre as visões e as revelações do Senhor. E naquilo que estrutura todo o enredo do capítulo 12, existe algo que me chama a minha atenção. Por quê? Porque no versículo 1, Paulo introdutoriamente já deixa bem claro a sua intenção de se gloriar, de se gabar, de fato, de se gabar, de se gloriar. Mas o interessante é que Paulo, assumindo essa postura, que para alguns pode parecer antropocêntrica, arrogante, prepotente ou algo mais, Paulo vai se gloriar na sua fraqueza. Paulo vai se gabar na sua fraqueza. É um contraposto daqueles que se gloriam nos nossos dias. Aqueles que se gabam nos nossos dias, aqueles que se gloriam nos nossos dias, fazem menção dos seus grandes feitos, fazem menção dos likes na internet, fazem menção das visualizações na internet, fazem menção da sua fama, da sua popularidade, da sua capacidade vocal, da sua capacidade intelectual. Todos aqueles que se gloriam, o objeto da sua autoglorificação é os seus grandes feitos. Paulo vai num caminho diferente. Quando Paulo vai se gloriar, ele vai falar justamente das suas fraquezas. Ele vai falar justamente da sua necessidade. Ele vai falar justamente da sua pequenez. E ao contrário do que muitos pensam, todos esses aspectos que está mediante a autoglorificação de Paulo não o vai fazer pequeno, mas fará a graça de Deus na vida de Paulo grande. Porque Paulo começa a revelar que nada é por ele e sim pela graça. A capacidade não vem dele, mas vem da graça. Tudo que ele faz não é por ele, mas é pela graça. A estrutura da autoglorificação de Paulo já revela uma grande verdade. Nada do que fazemos, nada do que realizamos, nada do que somos é mérito nosso. Tudo é mérito da graça de Deus em nossas vidas. Aleluia! É isso que pavimenta a autoglorificação de Paulo. Paulo diz: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e das revelações do Senhor Jesus. Antes de capacidade vocal em mim e você, havia as visões e as revelações. Antes de intelecto em mim e você, havia as visões e as revelações. Antes de separação, ordenação, consagração, havia as visões e as revelações. Somos objetos da graça de Deus manifestada em nós por meio de visões e revelações. Aleluia! Você não sonhou algo que te teria hoje. Você não sonhou aonde chegaria hoje. Talvez alguns obreiros do nosso meio poderiam dizer: eu nunca sonhei em ser obreiro, eu nunca quis ser pastor. Assim como eu, talvez alguns vão dizer: eu nunca quis ser pregador. Mas em algum momento você foi alvo da graça, tomou um banho de
graça, foi purificado pela graça. Quem se prostituía largou a prostituição, quem mentia largou a mentira, quem adulterava largou o adultério, quem vivia uma vida clichê abandonou o clichê, e hoje nós estamos em um oceano insonável. Satanás olha para mim, para você e diz: você não merece, você não devia estar neste lugar, o teu cabelo não é bonito, a tua voz não é bonita, a tua família não é bonita, você não devia estar aqui, mas a graça te trouxe aqui, a graça te colocou aqui, a graça fez o que fez, e a matemática não calcula a graça, os intelectuais não explicam a graça, os filósofos não definem a graça, os teólogos, por mais que haja uma doutrina da graça, não conseguem mergulhar no mais profundo desse oceano. A graça, por muitas vezes, não é para ser entendida, é para ser vivida, porque não é para nós, é para Ele, para que o nome dele seja louvado, para que o nome dele seja adorado. Aleluia. Quando nós olhamos para o capítulo 12, é isso que Paulo está dizendo. No versículo 5, Paulo diz: desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Terrível coisa é o homem começar a olhar para as suas qualificações. Terrível coisa é para o homem começar a olhar demasiadamente para a sua capacidade, para a sua oratória, para as suas habilidades, e não que eu e você não tenhamos que reconhecer as habilidades que Deus depositou em nós, não, mas nós devemos muito mais lembrar das nossas fraquezas, da nossa incompetência, da nossa pequenez. A graça de maneira errada pregada pelo mundo, a graça de maneira errada pregada pelo mundo vai dizer que independente de qualquer coisa, Deus vai te dar, Deus vai fazer, você é alvo do milagre de Deus. E nós temos tendo culto que as pessoas entram compreendendo muito mais as suas habilidades do que as suas fraquezas. Se eu olhar para mim em uma autoanálise e tiver a percepção da minha pequenez, da minha fraqueza, eu vou entrar em uma constante compreensão de que eu não merecia, mas como foi cantado aqui nesta noite, o que Ele viu em mim, aleluia, o que Ele enxergou em mim, aleluia. A graça não nos torna super-heróis, a graça nos torna dependentes, a graça não nos torna celebridades, a graça nos torna proclamadores do Evangelho, a graça não nos torna luxo, a graça nos torna mendigos que acharam pão e estão atrás de outros mendigos para dizer: existe uma casa de pão e Ele é o pão da vida que deu a vida por nós, aleluia. A graça não aponta para nós, a graça aponta para Ele. Ah, bendita graça! Nesse caminho de autoglorificação, Paulo faz menção a respeito de um espinho na carne. Paulo exalta as muitas revelações que recebeu. Ele diz que um homem que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, fazendo menção de si mesmo, foi levado ao paraíso e teve revelações indizíveis que não são lícitas aos homens contar. Quando talvez todo mundo pensaria: agora Paulo está se achando. Quando talvez todo mundo olharia para o enredo daquilo que Paulo está dizendo e diria: Paulo agora se colocou no pedestal.
Paulo diz: não, eu recebi um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás. É como ele se me esbofeteasse, é como se ele me batesse, me fazendo lembrar das minhas fraquezas, me fazendo lembrar da minha pequenez, me fazendo lembrar que eu não sou nada sem aquele que é tudo. Eu recebi um espinho na minha carne. Eu já orei, eu já pedi, eu já clamei. E quando eu orei pedindo para que Deus afastasse esse espinho, sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é o que você precisa. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. A ideia aqui construída é essa: quanto mais fraco eu sou pela graça, mais poder de Deus há em mim, mais dele haverá em nós, mais a graça dele se manifestará em nós. A tua pequenez, o poço que há de fraqueza dentro de mim e dentro de você, não revela a pequenez do nosso Deus, não, porque pequeno ele não é. Revela a nossa pequenez, mas revela um Deus grande, poderoso para nos preencher, poderoso para nos usar, poderoso para fazer alguma coisa. Talvez outrora você estaria em uma boca de fumo, talvez outrora você estaria em um baile, talvez outrora você estaria sem perspectiva de vida nenhuma, e você veio para a igreja, encontrou com um varão de branco, ele piscou para você, você piscou para ele, foi amor à primeira vista, aí ele te fez entender o quão pequeno você é, e agora você caminha de fé em fé, porque fraco não é quem está aqui dentro, fraco é quem está lá fora, porque ainda que haja fraqueza em nós, caminhamos pela graça e pela força daquele que nos chamou. Quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, no contexto da carta da igreja de Filipos, Paulo estava falando da capacidade de confiar quando tudo falta, quando tudo vai mal, quando tudo não vai bem. Quem entender o poder da graça não está preocupado se Trump vai trazer taxação no Brasil. Quem já entendeu a graça não está preocupado se é Lula, se é Bolsonaro que está no governo. Quem já entendeu a graça de Deus não é de direita, não é de esquerda, é do alto. Eu levo os meus olhos para os montes, porque lá de cima vem o meu socorro. A nossa bandeira não é terrena, a nossa bandeira é celestial. O espírito de depressão vai cair por terra, o espírito de ansiedade vai cair por terra, o espírito de automutilação vai cair por terra. Você não vai se cortar, você não vai se sentir um verme. Isso aqui não é autoafirmação ou positivismo. A graça te alcançou, você é alvo da graça, você é levantado pela graça, você foi transformado pela graça de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a graça dele aqui essa noite. Não é jargão de pregador, não, esboço aqui, irmãos. Eu sinto a graça de Deus aqui essa noite. Pura manda levaia. É nesse ambiente que a enfermidade desaparece. É nesse ambiente que ele batiza com o Espírito Santo. É nesse ambiente que a depressão vai embora. É nesse ambiente que o
processo é liberto. É nesse ambiente que os casamentos são restaurados. É nesse ambiente que Ele consagra a voz de alguém, que Ele unge as cordas vocais de alguém. É nesse ambiente que Ele derrama unção profética. É nesse ambiente que Ele derrama graça. Recebe a graça de Deus. Recebe vigor nessa noite. Recebe renovo nessa noite. Recebe poder do alto nessa noite. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. A graça te levanta hoje. A graça te capacita hoje. A graça te restaura hoje. A graça te toca hoje. A graça te renova hoje. A graça te pega hoje. Receba a graça de Deus. De descorrer todos, ou mais do que a metade, dos aspectos da graça, que nos permite ter essa percepção e essa compreensão de que ela é suficiente. Mas quando eu olho para a Bíblia, Paulo certamente foi aquele que mais abordou a graça de Deus. Porque a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico já escrito por alguém. E na carta de Paulo aos Romanos, Paulo traz a doutrina da graça. E não só na carta de Paulo aos Romanos, como em outros textos, Paulo fala a respeito de aspectos da graça de Deus. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 1, Paulo diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a graça que nos fortifica. É a graça que nos fortifica. Me dói pensar, e eu falo com muito respeito e temor, me dói pensar que tem pessoas nos nossos dias que é fortificado pela denominação, é fortificado pela liturgia do culto, é fortificado pelas oportunidades que tem, pelo microfone que está na mão. Se você arrancar o microfone dele, nem no culto ele vem. Se você tirar a oportunidade dele, nem no culto ele aparece. Se o nome dele não está na lista, ele passa o culto inteiro de mal. Mas Paulo, escrevendo para o jovem obreiro que precisa de ensino, Paulo diz: Timóteo, o que vai te fortificar não é as oportunidades que você tem, não é os livros que você vai ler. É bom ler livro, Timóteo. O que vai te fortificar não é a tua capacidade intelectual. O que vai te fortificar é a graça de Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 24, Paulo diz: somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, por que a graça é suficiente? Porque ela nos justifica. Somos justificados pela graça. Com todo respeito, eu não quero saber o tamanho do teu limite no cartão de crédito. Com todo respeito, eu não quero saber o tamanho do teu dízimo. Com todo respeito, eu não quero saber a marca da tua roupa, porque isso não te justifica. O que justifica a igreja é a graça de Deus. É a graça de Deus. Nós somos justificados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz: pois vocês são salvos
pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pregue mesmo, cante mesmo, lidere mesmo, reja mesmo, faça mesmo, mas não é isso que te salva. Trabalhe mesmo, mas a tua salvação não é fruto do teu trabalho. O que nos salva ainda é a graça de Deus, e a porta da salvação está aberta. Talvez não tenha lugar para cooperador, talvez não tenha lugar para pregador, talvez não tenha lugar para cantor, mas tem lugar para salvo, tem lugar para salvo aqui nessa noite. A graça ainda permanece. Louvado seja! Glória a Jesus! Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: e a cada um de nós foi concedida a graça de Deus, conforme a medida repartida por Cristo. Deixa eu te explicar um negócio. Para cada um de nós, segundo as palavras do apóstolo Paulo, foi requerido uma medida de graça. Talvez a medida de graça que Deus derramou para tirar o Diego do mundo não foi a mesma medida de graça que ele derramou para poder restaurar o Levi. Não, para cada um de nós existe uma medida de graça diferente. Quanto mais profundo é o lamaçal do pecado da sua vida, mais a graça precisa ser manifestada e mais a medida precisa ser maior. Só que tem uma coisa aqui que é maravilhosa: a medida quem reparte não é o pregador, a medida quem reparte não é o cantor, a medida quem reparte não é o obreiro. Eu falo mais uma vez com todo respeito: a medida de graça quem reparte é Jesus, conforme a necessidade de cada um. Então não deixa o diabo usar os teus escorregos, usar as tuas quedas, os teus tupicões, para poder dizer: sai da igreja, porque você está aqui, mas você caiu essa semana. Sai da igreja, porque você está aqui, mas você pegou essa semana. Fica no teu canto, porque a medida de graça está sendo derramada. Aquele que começou a obra, ele abre a abençoará. A graça não vai todo mundo aqui dentro. Aí é basura de caramba! Esse pecado não vai te arrancar da igreja, essa queda não vai te arrancar da igreja. A medida de graça está sendo derramada, a medida está sendo. Onde é que era a basura? Mas Paulo também, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, mas para o texto que nós temos, Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas. Prazer nas fraquezas é só por causa da graça. Nas injúrias, só por causa da graça. Nas necessidades, só por causa da graça. Nas perseguições, só por causa da graça. Nas angústias, só por causa da graça. Porque quando estou fraco, então eu estou forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Cuidado, irmão, cuidado, viu? Eu quero trazer uma alerta. Cuidado com esse irmão simplesinho que não tem carro, que mora na beira do barranco, que fala Jesus, que prega todo errado. Cuidado com esse irmão que não tem intelecto, não lê, não tem formação acadêmica, mas depende da graça. Cuidado com esse obreiro, que você pensa assim: esse obreiro não tem capacidade, nem sei como é que ele chegou lá. Cuidado, às vezes ele depende muito mais da graça do que você. Cuidado com o cantor, que você diz: esse
visualizações, centenas de milhares no Instagram. Cuidado, porque aqueles que são fracos aqui, são ricos da graça de Deus, são fortes, e esses geralmente são aqueles que guardam a boca aqui na terra. A graça é derramada no céu. Aleluia. Eu sinto que esse culto aqui nessa noite está sendo marcado, não por causa da voz da dupla, que escolheram os hinos muito bem, não por causa do intelecto do pregador, não por causa do uniforme, vocês estão maravilhosos, mas o culto aqui nessa noite está sendo marcado pela graça. Alguém vai perguntar como é que foi o contágio do sábado, você vai dizer: foi graça no início, foi graça no meio, foi graça no fim. A mensagem do pregador só tinha graça, 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 graça. Os hinos do cantor só tinha graça. Aleluia! Amém, Senhor, alabaça. Aleluia! Capítulo 5, versículo 20. Paulo diz: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pela graça somos livres do pecado. Sozinho você não vai largar aquela pornografia, sozinho você não vai conseguir largar aquela contenda, sozinho você não vai conseguir largar a vida superficial, mas a graça nos livra de todo o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus não nos torna super-heróis. A graça de Deus não nos torna perfeito. A graça de Deus não nos torna o ponto fraco de Deus, não. A graça nos torna cego. A graça nos torna dependente. E tudo é pela graça de Deus. Sem a graça não teria promessa. Sem a promessa não teria sacrifício. Sem sacrifício não teria Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não teria crucificação. Sem crucificação não teria Calvário. Sem Calvário não teria morte de Jesus. Sem morte de Jesus não teria ressurreição. Sem ressurreição não teria redenção. Sem redenção não teria igreja. Sem igreja não teria derramamento do Espírito. Sem derramamento do Espírito não teria dons e ministérios. Sem ministérios não haveria missionários. Sem missionários não haveria Daniel Albergue. Não haveria Gunaving. Sem Gunaving não haveria Assembleia de Deus. Sem Assembleia de Deus não haveria ADBH Serra do Capivari. Sem ADBH Serra do Capivari não haveria Confrajuntos. Sem Confrajuntos a glória de Deus não nos envolveria como está envolvendo aqui nesta noite. Começa na graça, termina na graça, começa na graça e vai terminar. Mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses super apóstolos, ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência, por sinais,
foram inferior às demais igrejas, senão no fato de eu não ter expressado a vocês: perdoem-me esta injustiça. Um homem cheio da graça está falando das suas credenciais, e a credencial de Paulo não são os muitos livros que Paulo deu. A credencial de Paulo não é o conhecimento da lei. Paulo é doutor da lei. As credenciais de Paulo não são as suas capacidades humanas. A credencial de Paulo são os sinais pela graça, os prodígios pela graça, a manifestação da graça. Eu libero isso sobre a tua vida. A tua credencial a partir de hoje não será a tua capacidade. A tua credencial a partir de hoje não será os livros que você lê. A tua credencial a partir de hoje não será o teu carro, não será o teu dinheiro, não será a tua conta e nem a tua boa aparência. A tua credencial a partir de hoje serão os milagres que se manifestarão por meio da graça. Prepare para viver milagre no teu casamento, se prepare para viver milagre no teu ministério, se prepare para viver milagre na igreja, se prepare para viver milagre na tua vida. E quando alguém te perguntar qual é a tua credencial, você vai dizer: a graça que habita em mim, a presença que habita em mim, o poder de Deus pela graça. Aleluia! Eu não quero você falar, mas falando da graça, nós precisamos não só de uma compreensão racional que afete a nossa consciência, mas nós precisamos de uma experiência bíblica. Posso pedir que a gente se coloque bem? Se coloque bem. Oh, Jesus! Eu falei da graça, mas agora vamos viver uma experiência mediante a graça. Eu não vou atrapalhar esses meninos cantando, eu não vou interromper eles cantando, vou ficar aqui quietinho no meu canto, mas eu quero te convidar, enquanto eles estiverem louvando, para você fechar os seus olhos, para você orar ao Senhor falando: Senhor, o pregador falou sobre a graça, eu preciso de uma experiência diferente com a sua graça. E depois que eles cantarem, eu faço uma rápida oração e eu concluo em nome de Jesus. Feche os olhos. É assim que você tem que fazer.